É aula de ontem, assim. Olá, tudo bem com você, querido aluno, querida aluna? Seja bem-vindo à sua disciplina de Educação Inclusiva no primeiro semestre. Hoje com a aula de Desenvolvimento Humano e Aspectos Gerais. Pessoal, então eu venho dar as boas-vindas para esse semestre. Espero que seja muito proveitoso. Enviem também suas dúvidas, suas participações. Teremos momentos aí para a gente poder interagir também e eu quero ouvi-los. Isso é muito importante. Meu nome é Juliana Chueire Lira, eu sou psicóloga, sou mestre em educação e tenho experiência e atuação na educação especial, principalmente com altas habilidades de superdotação, que foi o tema aí do meu mestrado. Então é uma área que me encanta e espero que vocês também gostem da disciplina. Por quê? Enquanto futuros professores, é muito importante que você compreenda que é na diferença que todos nós evoluímos, aprendemos, porque as pessoas com deficiências, com autismo, com síndrome de Down, com as suas diferenças, elas não estavam incluídas no ensino regular. Elas ficavam segregadas nas instituições especiais ou em classes especiais, como você poderá perceber na nossa disciplina, que houve uma evolução histórica também até chegarmos neste momento, que é o paradigma da inclusão. A inclusão do aluno público-alvo da educação especial na escola regular. Então, eu quero que você acompanhe no quadro comigo os temas da aula de hoje. Começando, então, com o desenvolvimento humano e aprendizagem. Então, aqui tem alguns autores importantes que argumentam a respeito da importância do ambiente e do contexto social, principalmente o Vygotsky, que ele traz o conceito de compensação social da deficiência. Vamos falar sobre o princípio da igualdade, que são princípios que garantem os direitos humanos, as deficiências e seus contextos, qual é a concepção atual de deficiência e como que se dá a classificação. Então, são as deficiências sensoriais, física, intelectual. Vamos falar sobre transtorno do espectro do autismo, altas habilidades de superdotação. E também compreender, começarmos a refletir a respeito do papel da escola com relação à inclusão aí de alunos público-alvo da educação especial. Então, é muito importante que você compreenda quem faz parte deste público-alvo da educação especial. São os alunos com deficiências, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação. Quando eu me referir ao público-alvo da educação especial, vocês já têm em mente que a educação inclusiva diz respeito, então, a este público-alvo da educação especial. A educação especial, ela faz parte, ela está incluída na educação inclusiva, que é muito mais abrangente. A educação inclusiva, ela deve garantir aí os direitos de todas as pessoas que têm necessidades específicas. Elas têm que garantir, então, a inclusão de pessoas que têm as suas características étnicas, que tem as suas, a relação cultural, né, a influência de toda a cultura, a religião, enfim, na verdade temos que respeitar aí todo ser humano acima de qualquer preconceito e discriminação que nós possamos ter e desenvolver ao longo da nossa vida. Porque é muito importante, então, que a gente compreenda que para trabalhar com o aluno na inclusão, nós temos que romper aí com qualquer preconceito, com as barreiras atitudinais, né? O que isso significa? Que nós temos que primeiro, gostar da profissão, né? Temos que nos dedicar, estudar muito, né? Sempre estar em capacitação, formação e, principalmente, respeitar as diferenças. Se você tiver essa concepção de que a inclusão é um direito que deve ser garantido a todo cidadão, então o trabalho ele vai se desenrolar, tá bom? Bom,
Vamos começar então falando a respeito do desenvolvimento humano. Bem, tem autores que falam que o desenvolvimento humano, a maturação, vai promover a aprendizagem. E tem autores que falam que a aprendizagem é que leva ao desenvolvimento. Então, o Vygotsky, um psicólogo bielorrusso já falecido, que denominou a teoria histórico-cultural, ele afirma que a aprendizagem vem antes do desenvolvimento, é ela que impulsiona o desenvolvimento. Vamos compreender qual é a concepção de alguns autores a respeito do desenvolvimento humano. O Henri Vallon, ele coloca o seguinte, que o ser humano é um ser biologicamente social. O que ele quer dizer com esta frase, né? Que nós temos aí uma bagagem genética, que já vem aí determinada no momento da concepção e nós precisamos de um contexto social, de estimulação, de oportunidades, de um outro adulto, né, o meio social, para que a gente possa desenvolver todo esse potencial com o qual nós nascemos. E o ser humano ele vai se caracterizar aí pela sua sociabilidade, porque se ele não for cuidado, ele morre. Então, o Charlot, ele fala o seguinte, nascer é estar submetido à obrigação de aprender, certo? Então, nós somos seres aí em constante aprendizagem e aprendemos por meio da interação com os outros, com o ambiente, com a cultura. E o Vygotsky, ele faleceu com 37 anos, ele deixou um legado aí de mais de 200 obras nesse curto período de vida dele, mas ele é uma referência na psicologia, na pedagogia, porque ele fala que o contexto social é que leva ao desenvolvimento, ou seja, a aprendizagem, ela é responsável pelo desenvolvimento do ser humano, no contato com o outro que o ser se desenvolve. E ele trata da questão da zona de desenvolvimento proximal. Zona de Desenvolvimento Proximal, ZPD, olha, essa sigla vem daí. O que quer dizer a Zona de Desenvolvimento Proximal? É o seguinte, o indivíduo, a criança, ela tem um caminho a percorrer até chegar de fato na aprendizagem real. Então, aquilo que ela ainda não faz sozinha, mas faz com a ajuda de uma outra pessoa mais experiente, ou um colega mais velho, ou professor, é denominada de zona de desenvolvimento proximal. E é nessa mediação que ocorre aí a estimulação para que o indivíduo, então, se desenvolva. E ele fala, portanto, que a aprendizagem vai empurrar o desenvolvimento. Ele acredita na teoria inatista, né? Na influência tanto da genética quanto do meio para que o indivíduo se desenvolva. E ele contribuiu muito, o Vygotsky, com o conceito de compensação da deficiência. Ou seja, na falta aí de um dos sentidos, por exemplo, a pessoa que é cega, ela tem a audição bem aguçada, né? A pessoa que é surda tem a visão aguçada. Então, ele traz essa contribuição porque ele também estudou bastante tempo as pessoas com deficiências. Voltando no quadro. Portanto, vamos refletir aí a respeito do que nos torna humanos. É o fato de nós nascermos em uma cultura humana, da qual fazemos parte, não apenas no nascimento, mas pelo processo todo de incorporação dessa cultura, como mecanismo, por exemplo, de linguagem e pensamento que nos diferencia dos animais. O código genético e o processo evolutivo nos habilitam a nos tornarmos seres
seres humanos. E a cultura historicamente datada, ou seja, que é transmitida aí de geração a geração, ela nos insere dentro da humanidade. Portanto, o que nos torna humanos é pertencermos a uma cultura transmitida historicamente, ok? Bem, então temos aí que para o Vygotsky, por meio das suas contribuições dos fundamentos de defectologia, veja a data, começo do século XX, defectologia seria deficiência, tá? Não no sentido de defeito, mas de deficiência, para o Vygotsky, tá? Então, ele traz o seguinte, que a compensação seria a superação. A superação. Então, a importância aí do meio, do social, da interação com o outro para a superação da deficiência. Ele considera a capacidade do ser humano de evoluir ou não a partir do contexto e das relações sociais. O Vygotsky, ele fala que o que precisa ser modificado é o ambiente e não a pessoa. Olha, temos o exemplo aqui desse gênio da música que é o Beethoven. O Beethoven, ele começou então a ficar surdo com 28 anos e ele compôs a Nona Sinfonia já praticamente totalmente surdo. Por quê? Porque ele fez a compensação da deficiência. Ele, claro, ele era um gênio, mas ele, por meio do tato, ele sentia as vibrações também e ele conseguiu superar a sua condição da surdez e continuar compondo. Então, muitas vezes, o que acontece? A falta de estimulação também pode gerar a deficiência ou agravar a deficiência. E muitas vezes, uma criança que nasce com algum tipo de deficiência, mas tem um ambiente rico em estimulação, uma família que não subestima a capacidade dessa pessoa, que dá total apoio, ela vai, então, sempre se sentindo desafiada, vai evoluindo e aprendendo. Então, veja que o ambiente, ele é fundamental para que o indivíduo possa, de fato, se desenvolver e superar as suas dificuldades. Então, nós vimos aí a questão do desenvolvimento humano na concepção de alguns autores, principalmente do Vygotsky, que mostra para a gente a importância do ambiente, do contexto social para a superação da deficiência. Nós vamos compreender agora a importância do princípio da igualdade. E a questão não está relacionada a tratar todos da mesma maneira, não é a igualdade no sentido de padronizar, mas no sentido de que cada um tem direito aí a ter suas necessidades supridas, certo? Na igualdade de direitos. Veja ali no quadro comigo. Temos até uma pergunta aqui, né, relacionando a identidade com a autoafirmação, que é o seguinte: reflita comigo. Por que uma pessoa, um grupo, identifica a si ou ao grupo por meio de determinado nome ou categoria, ou seja, uma identidade? Então, essa identidade ela pode ser individual ou social, né? Isso leva a uma autoafirmação. Eu pertenço ao grupo de mães da escola, eu pertenço ao grupo de professores da faculdade, enfim, né, você vai pertencendo aí a diferentes grupos ao longo da sua vida. Isso vai gerando uma autoafirmação, eu pertenço, isso dá para você uma identidade. Logo, você se considera aí normal. Normal por quê? Porque você está incluído, você faz parte aí de um grupo
E aquilo, portanto, aquele que não pertence a este grupo, ao normal, ele é considerado anormal. Anormal no sentido de que ele foge do padrão. Ele foge do padrão. Então, o normal é aquele que não destoa do grupo ao qual pertence e do qual toma como padrão o referencial para se identificar e se comportar. Então, se eu me considero normal, é porque tem alguém aí que não é normal, que é anormal, que não se encaixa no padrão. Então, baseado nisso, temos aqui essa figura que representa o princípio da igualdade. Então, olha que interessante, né? Temos aqui a homogeneização, a padronização, que mostra o seguinte: pessoas com alturas diferentes, ou seja, eles têm necessidades diferentes, porque eles querem assistir um jogo, tem essa cerca aqui, e esse aqui, então, não está nem conseguindo assistir, ele vê uma frestinha ali, e aí os recursos são os mesmos para os três. Percebam, olha, o caixote é do mesmo tamanho. Então, quando se respeita as diferenças, veja, os recursos são adequados para que todos aí sejam iguais e tratados da mesma maneira, com as suas necessidades atendidas. Então, logo, aquele que estava sem assistir o jogo, ele conseguia os recursos adequados para ficar ali como os outros. Portanto, a educação inclusiva, ela defende o princípio da igualdade, mas não no sentido de que temos que ser iguais, homogêneos, padronizados. A igualdade é referente aos direitos. Então, temos aí o reconhecimento de que todos somos seres humanos e, independentemente da nossa forma física, cor da pele, religião ou deficiência, temos o mesmo direito de todos a uma vida plena e respeitosa. A igualdade não é tratar a todos da mesma forma, mas atuar de maneira a facilitar ou não impedir que cada pessoa tenha acesso aos direitos. Isso deve ser aplicado na escola, na sociedade de modo geral, nas políticas públicas. O princípio da igualdade mostra para a gente que as pessoas com dificuldades, com deficiências, elas têm direito aí aos recursos que vão colocá-las em igualdade de condições, assim comparando com as pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, quando se fala em princípio de igualdade, está se referindo aos direitos, à igualdade dos direitos, e a escola inclusiva deve justamente propiciar não só o acesso à escola, mas a permanência também. E o que precisa para que um aluno com deficiência ele permaneça na escola regular? Ele precisa ter acessibilidade, tanto na parte arquitetônica quanto metodológica, comunicacional, todos os recursos necessários para que ele tenha igualdade de condições junto aos demais alunos. Portanto, aí o princípio da igualdade ele deve ser aplicado na prática, não ficar somente na teoria, no discurso, mas no dia a dia, dentro da escola ali, ele deve de fato ser respeitado. A deficiência e os seus contextos. Nós vamos compreender qual é a definição de deficiência. Acompanhe no quadro. Olha, esta é uma definição de deficiência
carregada aí de preconceitos. Veja, a definição de deficiência remete à falta ou defeito. Muitas pessoas ainda pensam dessa forma, que uma pessoa com deficiência, ela tem um defeito, falta eficiência, né? Algo que funciona de maneira problemática, ineficiente, e tudo isso tem raízes históricas aí que visava classificar as pessoas para que elas pudessem servir aí ao capitalismo. Então, por exemplo, testes psicológicos eram aplicados para verificar quais eram os mais aptos, os mais produtivos, e segregar. Aqueles que eram ineficientes, eles eram encaminhados para as instituições, porque eles não estavam aptos aí, não eram eficientes para colaborar com o capitalismo e, enfim, com a cultura da época. Isto se refere ao modelo clínico, ao modelo médico, porque coloca no sujeito a responsabilidade pela sua deficiência. Então, esse é o conceito aí de normalidade. Temos um gráfico aqui, que é a curva normal ou a curva de Gauss. Ela é utilizada nos modelos estatísticos aí, porque estabelecem os padrões de normalidade. Então, a probabilidade é representada por esta curva em formato de sino, que é a curva normal. Normal vem de norma, que significa padrão. Então, vamos pensar num exemplo relacionado à altura. A maioria da população, 90%, está entre 1,50 m e 1,85 m. Quem é maior que 1,85 m está na faixa superior aqui, acima de 1,85 m, somente 5%. E quem tem menos que 1,50 m, muito baixos, também está na parte inferior aqui da curva de Gauss. Em relação à questão da inteligência, tem-se também essa questão de que os superdotados estão na parte superior do gráfico, e aqueles que tenham deficiência intelectual estão na parte inferior, e os 90%, a grande maioria da população está dentro da normalidade. E aí fica um questionamento, o que é ser normal? O que é ser normal para você? Certo? Essa é uma visão aí contrária do Vygotsky, onde o desenvolvimento da pessoa não pode ser considerada como melhor ou pior do que outro, porque cada um constrói aí o seu caminho e o seu desenvolvimento de acordo com as experiências de vida. Vamos entender a concepção de deficiência, portanto, na perspectiva da educação inclusiva. Ela tira do sujeito a responsabilidade pela deficiência e coloca no ambiente, ou seja, ela tem uma perspectiva social. Olha que interessante. Deficiências são os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, olha aqui, isso aqui se refere ao meio. Quem colocam essas barreiras, O ambiente. Então, a interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva em igualdade de condições, pode grifar aí, com as demais pessoas, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, a partir de 2006, que se estabeleceu essa nova definição de deficiência, não mais pensando lá na ideia de normalidade, do modelo clínico, do modelo médico, que vinha carregado de preconceitos, porque acabava rotulando, segregando. E nessa perspectiva social, todos nós devemos eliminar essas barreiras. Então, nós temos aí que a concepção
concepção de deficiência, na perspectiva social, a concepção atual, ela indica para a gente que esses impedimentos que o indivíduo tem, impedimentos físicos, intelectuais, sensoriais, em interação com as barreiras do ambiente, podem obstruir o desenvolvimento, a aprendizagem do indivíduo. Tá? Então, vamos pensar no seguinte aspecto. Um cadeirante, uma pessoa ela tem paralisia, paraplégica e ela se movimenta com cadeira de rodas. A escola inclusiva vai acolher essa pessoa e vai garantir o seu direito de acessibilidade, de mobilidade. Então, terá rampas, né? Terá as portas mais largas, a carteira adaptada, enfim, todos os recursos que vão favorecer o desenvolvimento pleno aí desse indivíduo. Numa perspectiva clínica e dentro do paradigma da integração, do padrão da normalidade, esse indivíduo é que deveria se adaptar ao meio, porque ele é a pessoa deficiente, né? Então, até a terminologia correta, né, é a pessoa com deficiência física, por exemplo, e não a pessoa deficiente. Isso também é importante, né? Tem umas nomenclaturas aí que já caíram em desuso, mas as pessoas continuam usando. A mídia ainda utiliza, por exemplo, a pessoa portadora de deficiência, a pessoa portadora de necessidades especiais. Não, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, deficiência física, com deficiência visual, auditiva, intelectual. Então é importante que a gente vá se apropriando também desses termos, né, do que é correto, da maneira correta de se abordar. Tá bom? Então, o conceito de deficiência traz aí para a gente essa perspectiva social. Voltando ali para o quadro, quando se fala de classificação da deficiência, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos. As deficiências sensoriais, que entra a deficiência visual, auditiva, e aqui entra a surdo-cegueira, pessoa que é surda e cega, tá bom? Então, são essas 3 condições. A deficiência intelectual e a deficiência física, ou também deficiência motora, vocês podem encontrar aí na nomenclatura. Isso aconteceu de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Portanto, né, temos aí essa divisão, essa classificação. Nós vamos compreender quais são as características, a definição de cada uma dessas deficiências, dessas condições. E também é importante que vocês entendam e leiam, se aprofundem mais no livro da disciplina e web aulas também, a respeito da Classificação Internacional de Doença, o CID. Ele é uma forma que a Organização Mundial de Saúde conseguiu encontrar de unificar os códigos. Então, é baseada aí na observação médica, no diagnóstico médico das doenças e normalmente é uma letra e um número. Vem nos atestados, né, muitas vezes, e quando se refere, então, às deficiências, tem esse código. Mas tem uma outra classificação muito importante que é relacionada à funcionalidade. Deixa eu ler aqui para vocês. É a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que também vai estabelecer critérios de classificação, mas não de acordo com a doença, mas sim de acordo com a funcionalidade, a capacidade adaptativa, as potencialidades aí. Portanto, a soma, né, a união aí do CID com o CIF é que dá, de fato, uma noção, um diagnóstico mais justo para essa pessoa e não fica centrado somente na questão da doença.
temos a primeira situação, problema da aula de hoje. Essa situação, problema, você vai perceber que se refere a um caso clínico, a um exemplo, algo que você consiga associar a teoria com a prática. E eu trago aqui para você um exemplo de uma aluna, a Renata, que tem 18 anos, tem síndrome de Down. Ela sempre estudou numa escola regular, ela sempre foi estimulada pelos pais e eu mostro para você um questionamento. Veja comigo. Você acha que a aposta da família de Renata pela inclusão escolar, enfrentando as dificuldades iniciais, contribuiu para o seu desenvolvimento? Então, a Renata, ela teve aí alguns problemas no início, quando entrou na escola pública e regular também. E ela teve muitos amigos, ela é popular, ela vai bem em português, mas ela não vai bem em matemática, ela tem mais dificuldades. No início, ela enfrentou alguns obstáculos, porque os professores não cobravam muito dela, deixavam ela muito livre. Na verdade, eles não acreditavam que ela poderia aprender e se desenvolver como os outros. Só que isso, então, foi mudando e surge, então, esse questionamento. Se a família tivesse optado por deixar a Renata em casa ou aos cuidados de um professor particular, será que ela teria as mesmas oportunidades de se desenvolver? Se a Renata fosse a sua filha, qual decisão você tomaria? Então, este é o exemplo, um exemplo, que é o da Renata. Você encontra também no livro didático e é baseado em um caso real. Tem um documentário que fala da Renata, que é um outro olhar, que justamente mostra a importância da inclusão no ensino regular e o respeito às diferenças. Então, se no começo as pessoas não acreditavam no potencial da Renata, isso tudo foi mudando. Tanto é que ela tem uma habilidade muito grande na questão da socialização. Ela é muito querida, tem muitos amigos, ela estava organizando a festa de formatura e ela conquistou, esse espaço, e os alunos, os colegas da escola de modo geral, também teve aí que romper com seus preconceitos, justamente porque perceberam que a Renata tinha muito a contribuir com o crescimento de todos, porque nesse envolvimento com as pessoas que têm aí suas diferenças que a gente constrói as habilidades pessoais, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, e foi isso que aconteceu. Então vamos resolver essa situação agora. Lembrando aí que a síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, significa que no par de genes 21 tem um cromossomo a mais. Ao invés de 2 cromossomos, tem 3 cromossomos nesse par 21. Inclusive, uma curiosidade, o dia da síndrome de Down, da comemoração da síndrome de Down, é dia 21 de março, como uma alusão 21 ao par 21, que tem 3 cromossomos. É uma forma aí de lembrar as pessoas da importância de se compreender o que consiste a síndrome de Down, orientar a população a procurar mesmo uma equipe multiprofissional, caso tenha um membro na família, levar conhecimento também à população. Temos a importância aí do contexto social que o Vygotsky traz, e também que a escola comum ou a escola regular se torna inclusiva quando ela reconhece as diferenças diante aí do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando práticas pedagógicas. Então, o que a gente percebe nessa situação? Que o ambiente e as pessoas são decisivas
para a inclusão de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Tem um caso que eu gostaria que vocês procurassem na internet, que chama Débora Seabra. É a primeira professora com síndrome de Down do Brasil. Ela atua já há 14 anos como assistente da professora, com turmas de alfabetização, 6, 7 anos. Ela foi já homenageada, já viajou por alguns países para dar palestras, e é uma pessoa incrível. Ela escreveu um livro de fábulas, onde ela demonstra aí, ela fala a respeito da discriminação, do preconceito, do respeito às diferenças. É um caso muito interessante, porque a Débora também sempre estudou em escola regular, né? Como é que isso acontecia há um tempo atrás, né? Até uns 20 anos atrás, as pessoas que tinham síndrome de Down, elas eram encaminhadas para as escolas especiais. Então, elas estavam ali convivendo com pessoas com outras deficiências. Com o estímulo, o incentivo e o desenvolvimento de políticas para a inclusão na escola regular, as pessoas com deficiência aí, elas passaram a conviver mais com pessoas que não têm deficiência. Certo? Então, os professores também tiveram que aprender a lidar com essa mudança. E a partir de 2008, com a Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva, né, foi uma exigência aí do MEC, do Ministério da Educação, que as escolas acolhessem, recebessem e garantissem os direitos à inclusão. Então, vamos agora para um momento de interação. Veja aqui comigo. Eu quero que você reflita a respeito dessa frase de um professor. Eu não fui preparado para trabalhar com alunos deficientes. Né? O que isso significa? O que você pensa a respeito dessa fala, desse argumento? Né? Eu não fui preparado para trabalhar com pessoas deficientes. E enviem também suas dúvidas, perguntas e participações. Este é o momento aí para que você possa enviar suas contribuições e a gente já volta.
Obrigada pelas participações, foram muitas contribuições, mas vou começar aqui com a colocação de São Carlos, falando o seguinte, que nós jamais estaremos preparados o suficiente. Cada dia é um novo desafio, nós nos construímos e constituímos com o outro. Então, nós devemos buscar a formação continuada. Realmente, né? A cada dia nós aprendemos com o outro e a formação ela também vai te dar mais segurança, uma bagagem maior para que você tenha condições de compreender quais são as características, identificar as necessidades, saber quais são os direitos desse aluno também, né? Trabalhar em parceria com os profissionais que são especialistas em educação especial, por exemplo. Temos uma outra contribuição. Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, normalmente é a frase dita pelos profissionais que querem transferir suas responsabilidades. Então, quando um professor fica assustado que recebeu um aluno com deficiência, ou com autismo, ou com superdotação, ou com qualquer característica que exija um atendimento mais especializado, e ele fala, não, eu não tenho preparo, eu não fui preparado, ele está transferindo a responsabilidade, né? Ele isenta-se aí de qualquer responsabilidade e joga no outro, ou no Estado, ou na União, enfim, né? Temos mais uma contribuição, Itaberaba, na Bahia. As alunas respondem que é a falta de capacitação e interação do próprio aluno e da instituição onde ele foi formado, ou do próprio interesse dele. Como eu disse, as barreiras atitudinais, elas devem ser rompidas. Ou, se a pessoa não conseguir lidar com o preconceito, né, ela não consegue ser professor. É por isso que é importante que você tenha certeza, né, do seu desejo de cuidar, do seu desejo de ensinar. Por quê? Porque o aluno ele aprende por meio do afeto. É nisso que eu acredito, por meio do vínculo, da relação. Se um professor tem preconceito com a pessoa que tem deficiência, como é que ele vai ajudar o outro ser humano? Então, é preciso aí refletir e repensar muito bem a respeito dos seus próprios princípios. Voltando ali no slide, por favor, olha aqui na frase, está colocado assim, para trabalhar com alunos deficientes. Olha, aqui também, né, está carregado de preconceito. Por quê? Como eu disse, nós nos referimos a alunos com deficiência e não alunos deficientes. Por quê? Ele tem uma deficiência, mas ele não é deficiente. Vamos falar a respeito das diferentes deficiências, começando então ali pela deficiência visual. Dentre as deficiências sensoriais, nós vamos compreender a respeito da deficiência visual, auditiva e a surdo-cegueira. A deficiência visual é um comprometimento da visão que pode ser parcial, então é denominado de baixa visão ou visão subnormal. Se quiser pode anotar aí, porque você pode encontrar nos livros, na literatura também essa terminologia. Então é um comprometimento da visão que pode ser parcial ou total. Quando é o comprometimento total, aí é a cegueira, que inclusive a pessoa não consegue ter a capacidade de indicar a projeção de luz, nem vulto ela consegue perceber, tá? Por isso que na cegueira se utiliza do sistema Braille como principal recurso de comunicação, de leitura, de escrita. Então o Braille é esse código que tem 2 colunas e 3 pontinhos em cada uma delas, que dão aí 63 combinações aproximadamente, tem números, notas musicais, elementos químicos, e por meio do tato, né, conforme
que a pessoa ela passa o dedo nas bolinhas, nas combinações, as frases, as palavras, frases são formadas. E também tem a escrita em braille, que é feita com a reglete e a punção, que é um tipo de uma agulha que vai perfurando, aí fazendo esse alto relevo e vai formando então essas palavras. Então pode ser compensada aí em parte com o uso de lentes ou cirurgias, mas não pode ser corrigida. No caso da baixa visão, existem aí os recursos ópticos, lupas, telelupas que aumentam várias vezes o tamanho das letras, contraste, caderno com pautas engrossadas. Semana passada eu vi um caso na internet de uma Miss que tinha 20 graus de miopia, o que levava ao diagnóstico de baixa visão. Então, 3 médicos diferentes deram laudo para ela, testando a deficiência visual, a baixa visão, e ela prestou vestibular para medicina como cotista, entrou nas cotas como pessoa com deficiência. E estavam acusando a moça de fraude, porque na verdade ela tirava fotos e postava nas redes sociais e aparentemente ela não tinha nenhuma deficiência, ela usava lente de contato. Então olha o preconceito aí com relação a essa moça que tem a deficiência, a baixa visão e que, portanto, teve que lidar aí com algumas críticas, mas ela conseguiu se manter, se matricular sim, porque os laudos garantiam que ela tinha essa deficiência. Vamos falar a respeito, então, da deficiência auditiva agora. A deficiência auditiva é a diminuição ou perda da capacidade de ouvir, de perceber os sons. Tem diversos graus de intensidade, de acordo com o volume de decibéis, que a pessoa consegue perceber, sendo a surdez o seu grau mais acentuado. Temos aí que para o surdo completo, a Libras é a língua brasileira de sinais dos surdos brasileiros, é a forma de comunicação da comunidade surda. Então, se o braille é utilizado pelas pessoas cegas, o braille ele é universal. No mundo inteiro, as pessoas conhecem o código braille, é o mesmo. A língua de sinais, cada país tem a sua língua de sinais. E no Brasil é a Libras, que até em Portugal é diferente. Apesar de falar português, a mesma língua, são sinais diferentes. Portanto, a escola deve ter intérprete de Libras, porque o aluno ele precisa se comunicar com o professor, precisa entender o que o professor está falando, o que os colegas estão falando também. Então, claro que o ideal seria que todas as pessoas da escola, a sociedade de modo geral, soubesse se comunicar com Libras, soubesse os sinais da língua brasileira de sinais. Mas isso tem melhorado bastante. Você, que faz parte do curso de licenciatura, vai ter acesso ao ensino de Libras também. Então, tem como buscar cursos fora para aprender Libras e se comunicar. Os professores deveriam saber minimamente aí, um pouco pelo menos das Libras para se comunicar com os seus alunos. E a escola deve entender que a Libras é a primeira língua da comunidade surda e o português é a segunda língua. Vamos falar sobre a surdo-cegueira. Voltando ali, a surdo-cegueira comporta uma vasta gama de manifestações visuais e auditivas. Cada pessoa com surdo-cegueira pode necessitar um estudo específico para ter acesso aos recursos mais adequados da sua comunicação. Por quê? A pessoa ela pode ser totalmente surda, e ter aí a baixa visão, por exemplo. A baixa visão.
ou ela pode ser totalmente cega, mas ela tem resquícios de audição. Ela pode nascer surda cega, mas ela pode também nascer surda e ficar cega. Eu soube de um caso de uma criança que ela nasceu surda, e ela tinha icterícia, que é aquela doença em que a criança fica amarelinha, porque o fígado é imaturo. Então, ela precisou passar por banho de luz. E houve um descuido, a venda que protege os olhos saiu e essa criança ficou cega. Então ela nasceu surda e ficou cega, surda cega. Tem um caso interessante no livro de vocês também, tem mais detalhes, que é da Helen Keller. É uma surda cega que fez faculdade de filosofia, ela aprendeu junto com o auxílio de uma tutora com a qual ela conviveu mais de 40 anos, a Anne Sullivan. Tem um livro, Milagre de Anne Sullivan, que conta a história da relação das duas. Com 6 anos, ela conheceu a Anne Sullivan, que ensinou para ela os sinais, Libras tátil, ela fazia na mão o sinal para que a Helen Keller compreendesse o que aquilo significava. Tem uma cena do filme que ela deixa a água escorrer na mão da Helen Keller e faz um sinal na outra mão e ela entende, a partir daquele momento ela entende que cada objeto tem um sinal específico para ele, e aí ela fica com fome de conhecer todos os sinais, ela entende que daquela forma ela vai se relacionar com o mundo. Então a surdo-cegueira ela é muito específica, ela precisa de um planejamento adequado, porque cada pessoa tem as suas necessidades específicas. O tadoma também é uma forma de comunicação da pessoa surda-cega. A pessoa surda-cega ela coloca a mão no lábio, no queixo, nas cordas vocais do guia intérprete, e pelo tato, vibração, ela sabe o que ela interpreta, ela entende o que o outro está dizendo. É muito difícil também de aprender Libras tátil, o tadoma. E a Libras tátil é quando o guia intérprete faz os sinais de Libras em Libras e a pessoa surda-cega põe a mão e sabe ali, ela entende as Libras porque ela aprendeu. Vamos continuar com as outras deficiências. Agora a deficiência física, que é uma alteração completa aí, ou parcial em um ou mais segmentos do corpo humano, que levam a um comprometimento da função física. Quando tem uma perda parcial, se fala em paresia. Quando é uma perda total, plegia. Então, uma pessoa paraplégica, ela tem o quê? A perda total dos movimentos dos membros inferiores. Tetraplégica, perda total dos movimentos superiores e inferiores. E a paralisia cerebral, ela está classificada aí dentro da deficiência física. O que é a paralisia cerebral? E é muito importante que você compreenda que ela não está associada à deficiência intelectual, tá? Pode acontecer que a pessoa que tenha a paralisia cerebral também tenha uma área do cérebro afetada que leva à deficiência intelectual, mas isso necessariamente não vai ocorrer. A paralisia cerebral é provocada por uma lesão no cérebro responsável pela área motora do indivíduo. E existem graus de comprometimento aí bem diferentes. Tem aqueles com paralisia cerebral que não andam, não falam, precisam do cuidado do outro integralmente. E tem aqueles que têm a paralisia cerebral um pouco mais leves aí, mas que têm um comprometimento motor, muitas vezes da fala, da deglutição, comprometidos e necessitam de recursos, então, para suprir aí essas dificuldades na comunicação, na locomoção. E pode acontecer de ter a deficiência intelectual associada porque houve uma lesão na parte neurológica do cérebro responsável pelo desenvolvimento cognitivo. Vamos falar agora a respeito da deficiência intelectual. Veja ali no quadro. O
conceito de deficiência intelectual é o seguinte: são limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, que abrange habilidades sociais e práticas cotidianas. Se origina antes dos 18 anos, conforme a Associação Americana sobre Inteligência e Deficiências do Desenvolvimento. O que isso quer dizer? Que as pessoas, para terem o diagnóstico de deficiência intelectual, né, elas precisam ter essas limitações significativas, tanto na parte cognitiva e intelectual, mas também em relação ao comportamento adaptativo e as funcionalidades, aí, o seu grau de desenvolvimento, de autocuidado, de independência, de capacidade de comunicação, de habilidade para aprender um trabalho. Então, é importante, por exemplo, se essa pessoa ela tem condições de se defender, de conferir um troco, de pegar um ônibus, de ler, tudo isso vai determinando o grau de limitação, certo? E deve se originar antes dos 18 anos. Quando a pessoa sofre uma lesão cerebral, por exemplo, após os 18 anos, que leva a uma deficiência intelectual, é considerada como demência, ok? E a deficiência múltipla? Qual é o conceito? Ela se refere à associação de duas ou mais deficiências. Então, a pessoa ela pode ter 2, 3, 4, várias deficiências associadas, e cada situação também vai requerer uma análise individualizada para conhecer as especificidades de cada pessoa e quais estratégias deverão ser tomadas aí para auxiliar no dia a dia dessa pessoa, principalmente em relação à comunicação, as diferentes formas de comunicação. Pode-se usar pranchas, então são figuras que a pessoa pode apontar, caso ela não consiga apontar, que ela pode emitir um sinal, piscar os olhos. Existem softwares que auxiliam na comunicação, tem várias possibilidades. O posicionamento corporal se refere a posição que essa pessoa ficará, por exemplo, na sala de aula, para que ela participe de todas as atividades, mais próxima ao professor, com o professor de apoio também. Então, temos aí a classificação das deficiências, e a escola deve estar preparada aí para garantir todos os recursos para que essas pessoas, de fato, estejam incluídas e que permaneçam na escola. Vamos falar sobre o transtorno do espectro do autismo e também de altas habilidades superdotação. Começando com a superdotação, qual é a sua concepção de superdotação? Será que é aquele aluno que só tira 10 nas provas, é o melhor aluno da sala? Ou nas outras áreas, por exemplo, na corporal sinestésica, onde temos aí vários atletas, o Pelé, o Guga do tênis, enfim, pensem aí nos grandes atletas que têm a superdotação na área esportiva. Os artistas, a questão relacionada com a liderança, persuasão, relacionamento interpessoal. Vamos entender, então, o que são as altas habilidades de superdotação. A definição, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008, afirma o seguinte: estudantes com altas habilidades de superdotação demonstram, primeiro, um potencial elevado em qualquer área, pode ser em uma área ou em várias áreas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e nas artes, além de apresentar grande criatividade. Olha, um outro ponto da definição é esse: tem que ter criatividade na sua área
de superdotação e um envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em sua área de interesse, que é o terceiro aspecto. Aqui nós podemos entender também como a motivação, a persistência. São essas três características que definem as altas habilidades de superdotação: o potencial elevado, a criatividade e o envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas. E aí tem um autor que eu trago para você, que é o Howard Gardner, que traz a teoria das inteligências múltiplas. São 8 inteligências segundo Howard Gardner: lógico-matemática, espacial, corporal sinestésica, musical, interpessoal. E nós estamos aqui, olha, professores, né? Tem que ter essa capacidade de compreender o outro, as necessidades do outro, a empatia. A intrapessoal, presente nos clínicos, nos filósofos também, certo? Naturalista, chefes de cozinha, quem tem animais, criação de animais, plantação, né? Quem gosta de animal de estimação. A linguística, que tem facilidade para aprendizagem de línguas, capacidade de oratória, para escrita. E então nós percebemos aí que a teoria das inteligências múltiplas está relacionada com várias áreas diferentes, não só com a capacidade intelectual, com o pensamento lógico. Então, na psicologia do século XX, eles avaliavam o fator G, o fator geral, que estava relacionada com o pensamento lógico, capacidade de abstração e resolução de problemas. Então, eles tinham uma visão aí única a respeito da inteligência. Eles não tinham esse pensamento mais abrangente de outras habilidades. E os testes psicométricos, por exemplo, os testes de QI, testes de quociente intelectual, né, era usado como um critério de seleção que dava suporte ao paradigma da integração. Então, aquele aluno que estava menos apto, ou seja, tinha um resultado aí que gerava uma deficiência intelectual, ele era encaminhado para uma classe especial ou para uma escola especial, certo? E no paradigma da integração, nós temos aí a questão da normalidade, né? Do normal. O indivíduo é que tem que se adaptar às condições da escola e da sociedade, diferente da inclusão, em que o meio é que tem que prover todas as condições para o indivíduo. Portanto, a inteligência, nós podemos pensar se ela é uma aptidão genética ou ela resulta de aprendizagens sociais, né? É uma visão interacionista aí a respeito da inteligência. A superdotação, pessoal, ela tem a questão, é uma combinação da genética com o ambiente, ou seja, o indivíduo ele nasce com potencial genético, mas o ambiente é que vai fornecer as condições para ele se desenvolver. Pensem numa planta, numa sementinha. Essa sementinha, ela tem toda uma bagagem genética ali, mas de acordo com as condições do ambiente, luminosidade, uma terra fértil, água, né? Tudo isso vai fazer com que ela cresça ou não. E com a superdotação é a mesma coisa. Se tiver o potencial e o ambiente der condições, né, o indivíduo ele vai desenvolver a sua superdotação. Mas se ele tiver o potencial e o ambiente não facilitar o seu desenvolvimento, né, isso vai se perdendo ao longo do tempo, não se mantém constante. Tem muito superdotado que passa desapercebido dentro da sala de aula, o que é uma pena. Vamos falar sobre o transtorno do espectro do autismo agora, antes conhecido como transtorno global do desenvolvimento, tá? Então, o autista ele tem um desenvolvimento prejudicado na interação social e na comunicação. É acompanhado de repertório mais ou menos restrito de atividades e interesses. Em 2013, denominaram-se TEA, transtorno do espectro do autismo, para se referir a uma parte dos transtornos globais do desenvolvimento, segundo o manual de diagnóstico, né? Então,
afirmando que agora se fala em espectro, né, porque é uma gama bem variada de características. Tanto o Asperger, que tinha a característica de ter uma inteligência elevada, né, ele também está dentro do autismo. A gente não fala mais síndrome de Asperger, ele é autista. O autismo clássico, o TGD sem outra especificação, tudo agora, né, se resume ao transtorno do espectro do autismo. E os alunos com autismo têm direito a frequentar a escola comum e ter as suas especificidades em termos de aprendizagem atendidas. Eles têm os mesmos direitos que a pessoa com deficiência, por exemplo, de acordo com a lei do autismo, de um professor de apoio, certo? Ele tem esse direito também. A articulação entre os profissionais da saúde que compõem as equipes multidisciplinares e os educadores das escolas comuns é imprescindível para que esse aluno tenha seus direitos à saúde e educação garantidos, né, de forma integrada. Ou seja, né, é importante que o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico, não existe um exame de ressonância ou de tomografia que faça o diagnóstico, mas é a observação, a experiência do médico, né, um neurologista, um psiquiatra, o psicólogo também faz o diagnóstico. Uma equipe multidisciplinar geralmente, né, faz essa avaliação. E aí é importante que eles tenham contato com a escola, que oriente a escola, os professores, os colegas, né, os pais dos colegas também, em como auxiliar aí o desenvolvimento desse aluno. Muitas vezes ele chega extremamente quieto, tímido, avesso ao contato social, mas quando ele tem a confiança do professor, dos amiguinhos, ele começa a se soltar e ter uma interação social, que é justamente um dos pontos em que ele tem maior dificuldade, além da comunicação, movimentos repetitivos muitas vezes, quando está ansioso. Existem graus bem variados aí dentro do autismos leves, ou quando a pessoa tem uma inteligência superior preservada em determinada área, mas tem autista também que tem o seu desenvolvimento totalmente bloqueado, não interage de forma alguma com ninguém da família, né? Não aprende a escrever, a falar, enfim, tem uma gama bem variada, é um espectro mesmo de características. Então, o que importa para a escola e para os educadores? O que é importante que os professores saibam para auxiliar os seus alunos, público-alvo da educação especial? Qual é o papel da escola? Vamos ao quadro. O papel da escola é estabelecer estratégias mais eficazes para derrubar as barreiras que se interpõem à aprendizagem. Síndromes, transtornos ou deficiências não estabelecem relação única e inequívoca com o comportamento escolar. Não quer dizer que um aluno com síndrome de Down será repetente, não vai aprender. Isso tudo está carregado aí com um estigma. Não é porque ele tem esse diagnóstico que ele não vai aprender. A busca por um diagnóstico clínico não deve se transformar em mais um obstáculo que impeça o direito à aprendizagem. Mas esse diagnóstico ele deve auxiliar aí para estabelecer estratégias que derrubem as barreiras à aprendizagem. Portanto, é importante que a escola e os professores saibam como é que seu aluno aprende, conheçam as características, as necessidades do seu aluno para traçar as estratégias de atuação e facilitar a sua aprendizagem. Portanto, aí para o trabalho pedagógico, a escola deve avaliar os saberes já presentes, compreender então quais são as facilidades, quais são as dificuldades do seu aluno,
organizar estratégias de trabalho condizentes com cada turma, estabelecer ações para aguçar a curiosidade, a criatividade. Por exemplo, o aluno com altas habilidades de superdotação, ele gosta aí de desafio. Se ele não tiver motivação, muitas vezes ele até abandona a escola e mais um potencial é perdido. Conhecer os estudantes para possibilitar de fato a inclusão, orientar as famílias, então a parceria entre as famílias e a escola é fundamental. A escola ela vai dar informações para a família também vai orientar a escola, porque ela conhece muito bem quais são as características desse aluno, certo? Então, nós temos aí que o professor, ao detectar algumas características no seu aluno, por exemplo, ele percebe que o aluno não interage com os outros, que tem dificuldade em algumas disciplinas, enfim, ele pode levantar algumas hipóteses, mas ele não vai fazer nenhum diagnóstico. Então, enquanto esse diagnóstico não vem, esse professor vai traçando as estratégias, né? Ele deve, então, promover aí o desenvolvimento do seu aluno, independentemente do laudo e do diagnóstico. Ele não precisa esperar que esse diagnóstico venha, simplesmente ele precisa ter vontade de agir e auxiliar esse aluno que tem as necessidades específicas. E aí, nessa situação problema, eu trago a questão do laudo, né? Um laudo médico ou clínico, qual é a importância desse laudo, como a escola deve lidar com essa informação. Você concorda que o laudo médico ou clínico não é essencial para a atividade pedagógica? Quando o laudo é interpretado como um atestado de incapacidade, a escola deixa de apostar nas potencialidades do aluno e ele pode representar uma importante barreira ao processo de inclusão educacional. Os laudos, às vezes, atrapalham, pois eles acabam deixando o aluno com um rótulo, né? O que é muito triste, né? Porque a escola fica mais preocupada aí, né, com o diagnóstico e acaba não desenvolvendo as estratégias. Então, na perspectiva inclusiva, o diagnóstico clínico não deve se sobrepor às informações pedagógicas e familiares que, de fato, que vão orientar as estratégias adotadas pelos professores. Laudos e diagnósticos clínicos são suplementares e pontes de diálogo entre profissionais de igual importância, tá? Então, o laudo ele não pode servir como uma justificativa para o não acesso à educação, tá? Ele deve ser a base para que sejam organizadas ações que serão executadas aí para auxiliar o desenvolvimento desse aluno. Ok? Então, o laudo, ele é dado aí por um médico, um psicólogo, né, um psiquiatra, neuro, enfim, dependendo aí da área, da especificidade, da deficiência, e a escola não deve esperar por este laudo para tomar aí as decisões e traçar os planos e estratégias de intervenção que vão favorecer o desenvolvimento desse aluno. Temos mais um momento de interação agora. Temos um questionamento. Qual é o papel da escola na superação dos desafios dos alunos com deficiência? Eu vou dar 1 minuto, pense a respeito e envie suas colaborações.
Bom, várias contribuições. Vou começar por Arapiraca, em Alagoas, que diz o seguinte: os alunos acreditam que seja com respeito, igualdade, desafios, aceitação, afeto, entre outros. Então, o papel da escola frente ao público-alvo da educação especial visa aí respeitar as diferenças, né? O princípio da igualdade deve ser levado em consideração, a igualdade de direitos. Uberlândia, em Minas, fala o seguinte: a escola deve estabelecer uma boa parceria com os pais. Não, isso é fundamental, né? Os pais podem informar para o professor, por exemplo, que o aluno, ele usa aquela camiseta porque, né, vamos supor, um autista que tem as suas peculiaridades, né, ele não gosta de trocar de lugar, ele não gosta de mudar o seu prato, toma sempre no mesmo copo, usa sempre o mesmo tipo de roupa, enfim, né, é um exemplo aqui simples, mas que nessa troca de informações pode facilitar muito a vida do professor. Serra do Ramalho, na Bahia, então o papel da escola é capacitar os professores e toda a rede educacional e estimular. Muito bem, pessoal. Então, veja que o caminho é sempre a capacitação, a formação profissional, buscar conhecimento. Às vezes não tem um curso na cidade onde esse professor mora, mas tem um professor experiente que já lidou, já trabalhou em escola especial, tem a mãe de algum aluno que pode te dar informações, tem a internet aí que vai, né, te dar também bagagem, enfim, buscar sempre o conhecimento e se aprimorar. Vamos dar continuidade, então, agora relembrando os principais pontos da teleaula de hoje. Bom, os principais pontos são o desenvolvimento humano e a aprendizagem. Vimos que o Vygotsky contribui com o conceito de compensação social da deficiência. Falamos a respeito da construção da identidade, do princípio da igualdade e o respeito às diferenças. Vimos a concepção de deficiência numa perspectiva social e não mais na perspectiva clínica, médica, que responsabilizava a pessoa com deficiência. Vimos a classificação sobre as deficiências, então, sensoriais, físicas, intelectuais, por exemplo, transtorno do espectro do autismo, altas habilidades de superdotação e realmente o papel da escola para favorecer a inclusão, né? O que eu posso, então, afirmar é que a legislação brasileira ela é robusta, ela é completa, ela garante aí a acessibilidade, o acesso, a inserção do aluno numa escola regular, mas somente a legislação não funciona. Tem que ter aí toda uma equipe preparada, formação de professores e principalmente a quebra das barreiras atitudinais. E eu falo que inserir um aluno público-alvo da educação especial numa escola regular não significa que ele esteja incluído. Colocar junto não é inclusão. A inclusão é algo muito mais amplo que envolve a sociedade toda, né? Envolve aí a garantia de recursos para que essa pessoa consiga, com seus impedimentos aí a longo prazo, superar as barreiras que são impostas pelo meio. Então, lembre-se aí que a concepção de deficiência é uma concepção social, que tira do indivíduo a responsabilidade pela sua deficiência e coloca no ambiente. Se o ambiente fornecer todos os recursos, toda a acessibilidade, tudo que a pessoa com deficiência precisa, ele não terá aí, ele não se sentirá excluído, segregado, mas ele terá seus direitos, de fato, como qualquer cidadão, garantidos. Então, eu vou ficando por aqui, peço que você se prepare para a segunda teleaula, faça todas as atividades, leia a unidade 2 do livro e a gente se vê numa próxima. Tchau!